Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para a nossa conversa de hoje, que nós possamos ter uma noite abençoada, e nossas mentes possam ser esclarecidas pela nossa espiritualidade amiga, que os nossos mentores estejam prontos para nos ajudar, nos auxiliar nesse momento, que nossas vontades e os nossos esforços estejam no sentido de fazer uma reflexão positiva sobre os ensinos de Jesus, sobre as mensagens do Mestre, sobre tudo aquilo que ele veio nos trazer, para que nós possamos no futuro, ou mesmo agora, nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores, e construirmos uma humanidade mais justa, mais amiga e mais amorosa. Obrigado a todos que estão à disposição do bem, e assim seja. Muito bem, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Irene. Nós fazemos parte do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Coromandel. E essa noite eu fui convidado a participar, né, dessa live. Vocês me desculpem se nesse
nesse mérito eu não tiver muita facilidade, porque é a primeira live que eu faço, então pode ser que eu cometa alguns erros, e eu gostaria que vocês antecipadamente me perdoassem. Muito bem. O tema da noite hoje nosso é a fé que move montanhas. Para iniciar esse tema, para iniciar essa conversa, nós precisamos primeiro entender uma coisa. Nós, como seres humanos, falhos que nós somos, principalmente nós daqui que participamos da doutrina espírita, dentro dos nossos entendimentos acerca da manifestação e da comunicabilidade dos espíritos, de toda essa questão das manifestações, nós temos vamos dizer assim, uma forma de encarar as coisas, às vezes equivocada, em relação à questão da própria vinda do Mestre, né, da própria vinda de Jesus à Terra, daquilo que ele fez enquanto esteve encarnado junto conosco, dando muita ênfase, muitas vezes, à parte, vamos dizer assim, das manifestações, dos milagres, daquilo que era fantástico, digamos assim, né, aos olhos de nós, né, que naquela época ainda muito imaturos, espiritualmente falando, tecnologicamente falando, né, nós tínhamos muito pouco conhecimento, muito pouca bagagem para poder entender muitas coisas que Jesus fez e que falou, principalmente. Então, naquele momento, de lá para cá, nós acabamos, e antes disso até, nós começamos a dar muita ênfase naquilo que parecia ser, né, alguma coisa diferente, né? E aí nós esquecemos realmente daquilo que o Jesus veio fazer, a missão que ele veio. Inclusive nós vemos que em várias partes da Bíblia, em vários pontos, né, do Evangelho, Jesus deixa bem claro que a missão dele aqui, né, ele veio para nos guiar, para nos salvar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a verdade, para nos mostrar quem nós realmente somos, que nós pudéssemos nos apropriar da nossa real condição de filhos de Deus. Então, nós esquecemos, muitas vezes, da missão de Jesus, né? E aí, eu peguei um trechinho aqui lá de Lucas, capítulo 19, versículo 10, né, onde Jesus diz, né, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, o que havia se perdido, né? Então, ele veio para isso, ele veio para nos resgatar da nossa ignorância, da nossa própria infantilidade. Muito bem. Então, entendido isso, né, para ele veio nos tirar da ignorância, da nossa infância espiritual, da nossa infância de amor, de sentimento, né, porque nós vemos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos deixam bem claro para nós que no início nós somos só instintos, depois, né, passando um tempo de experiências e entendimento, nós passamos a ter sensações, né? A partir daí, dessas sensações mais evoluídas, mais depurado, mais trabalhado, nós passamos a ter sentimentos.
E nós sabemos que o sentimento maior, né, aquele sentimento mais puro que existe, é o amor. Muito bem. Nós hoje nos encontramos ainda na fase das sensações. Nós ainda estamos nesse meio. Por isso que nós ainda temos algumas questões que nós ficamos por entender, ou a gente ainda fica muito perdido no meio dessas ideias, desses pensamentos e dessas questões. Então, o Filho do Homem, quer dizer, Jesus, Filho de Deus, veio buscar e nos salvar dessa ignorância. Muito bem. A partir daí, então, voltando naquele ponto anterior, nós às vezes ficamos muito pegados a maravilhoso, ao fantástico. Aquilo que parece ser alguma coisa além do nosso entendimento, da nossa condição, para nos dedicar ou para nos levar a Deus. Nós achamos que Deus é uma coisa que fica muito fora da nossa realidade, fica além das nossas possibilidades, fica além do nosso alcance. E aí a gente começa a olhar apenas para os efeitos, para aquilo que acontece de diferente. E nós espíritas, principalmente, nós ficamos às vezes muito apegados às manifestações. Então isso, no meu ponto de vista, e eu acredito que muitos que eu tenho conversado, muitos colegas nossos, amigos nossos que também são espíritas, eles compartilham desse mesmo sentimento, que muitas vezes nós ficamos excessivamente pegados à questão das manifestações e esquecemos daquilo que é mais importante, que é o nosso crescimento moral, a nossa questão moral, a nossa questão de evolução. E então, diante disso, nós vamos partir para um ponto de vista diferente em relação às questões que Jesus dizia. Partindo desse ponto, nós vamos entender o seguinte: nós viemos aqui falar de fé, a fé que move montanhas. Então a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: em que contexto? Por que fé que move montanhas? O que a fé faz que pode mover as montanhas? Diante disso, tudo que eu falei, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: Kardec deixa bem claro para nós, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé inabalável é só se ela puder encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Muito bem. Então, fé, ele deixa bem claro, fé inabalável. Por quê? A fé em si, ela tem que ser uma coisa duradoura, ela não pode ser quebrada. Se ela pode ser quebrada, a princípio, não deve ser fé. Pode ser uma crença, pode ser uma ideia, uma esperança, alguma coisa assim. A fé em si, ela tem que ter uma base tão sólida que não pode ser quebrada, que não pode ser derrubada. E para ela ser inabalável, ela tem que encarar de frente a frente qualquer ideia, né, que possa vir contrária a ela. Certo? Então, voltando a essa questão, estava aqui fechando aqui uma outra janela aqui que estava fazendo barulho. Muito bem. Então a fé inabalável é aquela que tem que nos
nos colocar num caminho certo, num caminho correto, num caminho exato, e que não deixa dúvidas nesse caminho, que não nos deixa perdido. Se for uma coisa, uma ideia que pode ser contradita, ou mesmo que ela não tenha embasamento sólido para nós muitas vezes não vamos conseguir sustentar isso. Então, o Espiritismo, ele é desenvolvido e trabalhado, nós sabemos, em cima da fé raciocinada, né? Aquela fé que traz para nós a certeza de que nós estamos no caminho certo. Muito bem. Diante disso, nós vamos voltar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e o José, Espírito Protetor, lá em Bordeaux, 1862, nos diz isso, que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, e deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Então ele deixa bem claro para nós que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Virtudes essas que são a esperança, a humildade, a caridade e assim por diante, todas essas condições que fazem com que nós sejamos melhores. E aí nós questionamos por que a fé ser a mãe de todas essas virtudes? Por que ela vem primeiro? Porque mãe, a gente tem a ideia, e o conceito é esse mesmo, que vem antes das outras. Porque a fé, ela faz com que nós possamos ter condições de desenvolver as outras virtudes. Porque quando nós perdemos a fé, quando nós perdemos essa força, essa fortaleza, essa certeza, nós passamos a não acreditar em nada. Nós perdemos o nosso ponto de partida, nosso apoio. Então, a partir desse momento em que nós perdemos a fé, nós começamos a abalar todas as outras questões em relação ao nosso adiantamento, à nossa evolução, principalmente no que diz respeito às virtudes. Então, José diz para nós que nós temos que trabalhar isso. E aí, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé tem esses dois aspectos: o aspecto de certeza daquilo que nós acreditamos. Se nós somos cristãos, se nós temos como parâmetro para nosso embasamento moral Cristo, né, as escrituras do Evangelho, elas são para nós a nossa convicção. Elas trazem para nós aquilo que é base para que nós tenhamos nós possamos construir a nossa base moral. Porque nós, espíritas, bem sabemos que Kardec, quando codificou a filosofia espírita, né, ele não tinha outra base senão os princípios, né, dos ensinos de Cristo. Inclusive, lá deixa bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo que um espírita,
E o cristão é a mesma coisa, ele não faz distinção do que é espírita do que é cristão. Então, nós temos convicção de que os ensinos de Cristo, as Escrituras, os Evangelhos de Cristo são realmente a base para a nossa evolução moral. Kardec codificou o Espiritismo para que nós possamos ter um entendimento mais claro desses ensinos e a certeza das coisas que nós esperamos. Jesus fez várias promessas no Evangelho que nós, à luz do Espiritismo, interpretamos com mais, vamos dizer assim, com mais propriedade, e nós podemos então entender esses princípios, essas promessas com mais clareza. E essa certeza que nos dá de nós encontrarmos no futuro o nosso destino. Todos nós sabemos que Jesus deixou bem claro para nós que não vai ficar nenhuma ovelha para trás, que não vai ficar ninguém. Então, obviamente, todos nós vamos chegar, todos nós vamos alcançar esse patamar de desenvolvimento moral e intelectual, que Emmanuel deixa bem claro para nós também, né, que para nós evoluirmos, para nós chegarmos à angelitude, nós temos que desenvolver as duas asas, a asa do conhecimento e a asa da razão. Aliás, a asa da razão, do conhecimento, e a asa do sentimento, que é o amor, né, que é a parte moral. Muito bem. Então, entendido que a fé é muito importante para nós vamos entender o seguinte, que ela vai ser uma das 3 coisas que vão permanecer. Porque deixa bem claro Paulo para nós que a fé, a esperança e o amor são as 3 virtudes, ou as três coisas que vão permanecer. Porque quando nós evoluímos e nos tornamos espíritos perfeitos, nós passamos a ser basicamente amor. Era o que Jesus veio nos mostrar enquanto estava na Terra. Ele veio nos mostrar que a essência do espírito puro, do espírito evoluído, é o amor. Então nós temos que ter esse entendimento para podermos entender e compreender aquilo que Jesus dizia. Muito bem. E aí vem uma questão. Jesus falava em parábolas. Né? Deixa bem claro lá em Mateus, capítulo 13, versículo 10. E ele dizia o seguinte: eu falo em parábolas porque ouvindo não escutam, né? Vendo, né? Vendo não veem e não entendem. E ele falava de nós mesmos, porque até hoje ainda nós temos dificuldade de entender as escrituras, os ensinos do Evangelho. Então nós temos que entender que nós temos que olhar para as escrituras de Jesus, do Evangelho, para as palavras de Jesus, com um olhar mais centrado, mais objetivo na missão que ele veio nos trazer. E a missão de Jesus, como nós falamos anteriormente, é de nos resgatar da nossa ignorância, da nossa falta de amor. Muito bem. Então ele falava em parábolas. E aí então nós vamos entender essa parte, né, do Evangelho que nós vamos falar hoje, que é a fé que move montanhas.
A leitura, essa leitura está em Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 21. Porém, elas também se encontram no Evangelho de Lucas, de Marcos e no Evangelho de Lucas, com algumas diferenças, com algumas nuances, mas esses textos se encontram nos 3 evangelhos. Então, em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 21, o texto diz o seguinte: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pedindo de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tende misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-os os teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui e acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Então, esse texto está lá em Mateus. Então veja que essa parte onde ele diz que a fé pode remover, né? Se tiver fé, direis a este monte, passa daqui e acolá. Ela faz parte de um contexto muito interessante do Evangelho, onde um homem com um filho sofrendo trouxe aos discípulos de Jesus para que eles o curassem. E eles não conseguiram curá-lo. E aí então, Jesus chegando, esse homem, né, se dirigiu a Jesus e pediu que ele curasse o filho. Então Jesus, nesse momento, traz para os discípulos essa ideia da fé, da vontade de ajudar. E quando ele fala, ó geração incrédula e perversa, ele quer dizer o seguinte: a vontade, né, o interesse de ajudar aquela criança, ou aquele pai, né, não foi tão forte, ou não foi tão desenvolvido o suficiente para que eles pudessem, de fato, fazer aquele trabalho de desobsessão. E aí então ele deixa bem claro para eles: eu não vou estar o tempo todo com vocês. Então, nesse momento ele já dá uma dica, fala: olha, vocês têm que trabalhar isso. Vocês têm que melhorar isso em vocês. Essa incredulidade. E aí ele ainda coloca essa questão da incrédula e perversa. E aí dá um entendimento para nós da nossa, muitas vezes, do nosso egoísmo, da nossa do pensamento em nós mesmos, e acaba que nós não nos dedicamos o suficiente em ajudar o próximo, ajudar o outro. Quando nós estamos diante de um problema, diante de uma
uma questão em que nós não podemos ou nós não conseguimos resolver, seja ela de qualquer natureza que for, muitas vezes nós sentamos, paramos, aí fazemos as nossas preces, pedimos a Deus, pedimos aos nossos mentores, pedimos aos nossos anjos de guarda, e ficamos ali sentados esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Aí eu pergunto para vocês, seria isso fé? Seria isso o objetivo desses ensinos de Jesus? Uma reflexão que nós devemos fazer, porque muitas vezes nós mesmos que militamos aí no ensino, no estudo do Evangelho, em trazer para nós mesmos esses entendimentos, essas questões que Jesus deixa para nós somos, muitas vezes, na maioria das vezes, pego nessa mesma condição, nesse mesmo comportamento, de transferir a responsabilidade das nossas ações, dos nossos problemas, das nossas necessidades, para a espiritualidade, para Deus, para nossos anjos de guarda, para meus mentores. E seria isso certo? Isso estaria de acordo com os ensinos de Jesus? Nós temos que pensar nisso, porque isso faz uma grande diferença no resultado. Por que nós não podemos expulsar os nossos demônios? Por que nós não podemos ajudar aquelas pessoas que estão próximas de nós, que pedem a nossa ajuda, que estão do nosso lado? Porque, na realidade, a causa, o motivo que nos impede de fazer isso, de ajudar o próximo, de amar o próximo, de sermos mais solidários, de sermos mais dedicados ao bem, são as montanhas que nós devemos retirar da nossa vida, que nós devemos trabalhar em nós, que nós devemos dizer para elas: mova-se daqui a acolá. Essas montanhas fazem com que nós sejamos presos na nossa condição atual, de espíritos ainda imperfeitos, que temos ainda muitas coisas a serem trabalhadas, muitas questões a serem resolvidas, e que nós acabamos tendo muito pouca vontade de melhorar, de mudar. E a gente sabe que a primeira coisa que faz com que nós possamos evoluir, que nós possamos nos regenerar, nos tornar diferentes, é a vontade. A partir do momento em que nós temos a vontade, que nós temos o interesse, a disposição de nos tornarmos melhores e sermos diferentes, nós passamos a ser diferentes. Muito bem. Então, para isso, é necessário que nós tenhamos uma fé robusta. Uma fé que nos traz a certeza ou a convicção de que nós possamos caminhar de forma assertiva, de forma positiva,
E essa fé robusta, ela confere para nós as possibilidades da perseverança, ter a energia e os recursos para que nós possamos vencer a nós mesmos, vencer aos nossos obstáculos, que muitas vezes são criações, ou sempre, na maioria das vezes, é criação nossa. Que nós criamos os obstáculos para nós mesmos. Nós temos o hábito de dizer que o problema é o outro. Né? Que consertando o outro a gente conserta tudo. Né? Aí nós lembramos de uma frase de Gandhi que dizia o seguinte: se você quer mudar o mundo, comece mudando você mesmo. E aí a gente começa a fazer uma reflexão, e é importante nós sempre termos essa preocupação. Imaginem uma cena, um cenário onde amanhã todas as criaturas da Terra, encarnadas e desencarnadas, que fazem parte, que estão vinculadas ao orbe terrestre, amanhã elas se tornassem pessoas boas, que quisessem fazer o bem, que quisessem ajudar o próximo, sem egoísmo, sem vaidade, com humildade, com respeito, com vontade de ser útil, de servir. Imagine que todas as criaturas do planeta Terra se tornassem dessa forma. Na virada da noite, na meia-noite, todas as criaturas passassem a ter esse comportamento. Vocês acham que amanhã, nesse cenário, já não seria um mundo regenerado? Nós já não teríamos evoluído um degrau a mais, independente de todas as questões que estão acontecendo no momento, de coronavírus, né, de problemas climáticos, independente dessas questões ambientais e tudo mais, nós já seríamos um planeta diferente. Nós já teríamos condição de dar um passo a mais nessa questão da nossa evolução, independente de problemas, né, materiais, digamos assim. Então não é uma questão de mudar um planeta que vai passar por uma transformação radical, alguma coisa nesse sentido. E sim uma transformação de nós como pessoa, das nossas ideias e dos nossos sentimentos. A partir do momento em que nós temos esses recursos, essa vontade, para retirar esses obstáculos do nosso caminho, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, né, nós passamos a caminhar com mais certeza, com mais força, com mais determinação. Quando nós caminhamos com determinação, a fé passa a promover uma aplicação direta e especial, tanto nas coisas visíveis como nas coisas invisíveis. Importante dizer que muitas vezes as pessoas veem sair de muitas vezes de um quadro, às vezes de enfermidade, que eles
dizem que não tem cura, né, que é incurável. E é importante que se tenha nesse contexto a fé. Dificilmente, ou vamos dizer que é praticamente impossível que uma pessoa que não acredita, que não tem essa certeza da possibilidade da cura, se cure. É um contrassenso. Porque nós precisamos ter essa determinação, precisamos ter essa vontade de fazer com que a coisa seja diferente. Jesus curava as enfermidades, fazia todas aquelas maravilhas porque ele tinha a certeza, a fé inabalável de que era possível fazer aquilo, e tinha outra coisa que era o conhecimento dessas coisas. Jesus, como governador do planeta Terra, né, ele ele participou, ou melhor, ele que projetou toda essa maravilha que nós usufruímos, que nós temos ao nosso dispor, né, a nossa volta. Então ele sabe e conhece tudo e todos. Então ele sabia exatamente o que ele devia fazer para ter aquele resultado, para ter aquele objetivo alcançado. E agia com uma certeza e com uma propriedade pautado no amor e no bem, que não tinha como ter alguma resistência de forma alguma. Por isso ele tinha tanto ascendência sobre os espíritos, que muitas vezes ele repreendeu e expulsou, né, pela sua moral, pela sua condição de espírito perfeito que era, e outras vezes a ação sobre a matéria, sobre os princípios da matéria, mas sempre pautado nesse conhecimento e nessa ascendência moral que ele tem sobre o planeta e sobre todas as criaturas que aqui estão. Diante dessa questão, nós temos que entender que Jesus é um Espírito perfeito. Às vezes nós queremos fazer todas as maravilhas, né, que Jesus fazia, e não conseguimos porque ainda não temos todos os pré-requisitos ou todas as condições que a evolução que ele tem permitem. Então nós temos que ter esse entendimento de que nós ainda temos uma caminhada muito grande pela frente. E que essa caminhada ela tem que ser feita e pautada nesses princípios que Jesus nos traz. Onde ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega aos céus senão por mim. É para nós termos como pauta na nossa vida o Evangelho e os ensinos que ele nos trouxe. E aí então, nós chegamos àquela situação onde nós pensamos, então, a fé basta eu acreditar, basta eu ter a certeza de que as coisas vão ser diferentes, que se eu acredito em Deus, as coisas na minha vida vão melhorar, eu vou passar a ter sorte,
eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ter uma saúde de ferro. Será que é simplesmente assim? Aí eu acredito em Deus e as coisas, vão ser diferentes? Nós entendemos que não. Não é assim que funciona. Porque é necessário que a fé seja acompanhada de uma ação. Ela tem que ser pautada na ação. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, diz para nós o seguinte, que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Ela não pode adormecer. Ela tem que ser acompanhada da ação. Por isso que lá, voltando lá no texto da carta aos Coríntios, Paulo diz que permanece a fé, a esperança e o amor. Porque a fé sozinha, ela não vai nos levar, não vai nos conduzir ao nosso objetivo. Nós temos que, além da fé, trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, também a esperança e o amor. Interessante nós entendermos que o amor, ele traduzido para a ação em si, porque nós entendemos que o amor muitas vezes é um sentimento. Nosso ponto de vista em relação ao amor é que ele é um sentimento. O sentimento, de uma maneira geral, é uma abstração. Então, é uma coisa abstrata. Não dá para você descrever o amor em si, a palavra amor. Se eu perguntar o que é amor para 200 pessoas, provavelmente eu vou ter 200 respostas diferentes. Então, o amor traduzido para a ação, nós começamos a entender da seguinte maneira: caridade, bondade, vontade de ajudar, humildade, entendimento. E a partir desses conceitos, dessas que são virtudes, que constroem esse sentimento, o amor, nós podemos tirar uma ideia do que seria essa ação, do que nós deveríamos ter como ação em relação à fé. Então, a partir do momento em que eu acredito no porvir, acredito em Deus, acredito na possibilidade e na certeza de que nós vamos ser espíritos puros um dia, e que esse trajeto ele passa essencialmente pela nossa evolução moral e intelectual. A partir do momento em que começo a ter atitudes de caridade, de bondade, de amor, tudo isso nos torna espíritos melhores, e a partir dessa construção, um dia nós seremos espíritos perfeitos. A caminhada ainda é longa, nós sabemos disso, nós temos certeza disso. Mas já foi dito, por filósofos, e por outros sábios, que toda caminhada começa com o primeiro passo. Então nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que começar essa caminhada, esse esforço no sentido de crescimento. E para que nós possamos ter esse esforço, é
determinação de sermos melhores do que nós somos hoje. Se nós não tivermos essa determinação de amanhã nós fazermos alguma coisa melhor do que hoje, dificilmente nós vamos realmente evoluir. Que nós realmente possamos crescer sem ter essa disposição. Santo Agostinho deixou bem claro para nós que nós devemos fazer uma avaliação, né, diária das nossas atitudes, das nossas ações, ver o impacto que isso teve na nossa vida e na vida dos outros, das pessoas que nos cercam, que estão próximos de nós. E a partir dessa reflexão, dessa avaliação, rever nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas resoluções, para que no futuro, né, nas próximas vezes em que nós nos vermos nessas mesmas situações, nós possamos ter atitudes diferentes. E dessa forma nós vamos construindo o nosso caráter, a nossa condição diferente no futuro. Dificilmente uma pessoa vai conseguir ser feliz se ela não não buscar dar felicidade aos outros. Dificilmente uma pessoa vai ser saudável, né, vai ter saúde, se ela não desejar ou se ela não buscar levar a saúde, o bem-estar aos outros, às pessoas que estão próximas dela. Isso é uma questão de reciprocidade. Nós sabemos que tudo aquilo que nós emanamos para o universo, ele volta para nós. Então, nesse sentido, que a fé nos auxilia, nos conduz a esse pensamento, a essa ideia de que nós somos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso desenvolvimento e pelo desenvolvimento de todos aqueles que estão próximos de nós. E aí, nós vamos caminhar todos no sentido do crescimento, do nosso desenvolvimento, até nós nos tornarmos espíritos perfeitos. Bom, a nossa reflexão sobre a fé, vamos deixar, né, para que nós continuemos esse estudo, fazendo as nossas reflexões, fazendo as nossas análises sobre os textos evangélicos, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e nos pautando também nas nossas observações acerca da nossa realidade, né? E eu gostaria que todos levassem essas palavras, né, essas palavras aí que estão na Prece de Caritas, como um sinal, né, do que nós devemos, como nós devemos nos comportar, ou melhor, como nós devemos agir em relação a Deus, né, para que nós realmente possamos, como diz na própria prece, refletir um dia a imagem de Deus em nós, como Jesus fazia, né? Então, fica aí
o finalzinho da prece de Cáritas, para que nós possamos refletir, para que nós possamos pensar como que nós vamos nos comportar, né? Agir de hoje em diante. Se nós vamos continuar sendo um homem velho, ainda preso às nossas crenças, aos nossos preconceitos, às nossas dúvidas, ou se nós vamos nos tornar pessoas melhores, homens novos, buscando na caridade, na fé, no entendimento, na simplicidade, no progresso, os nossos recursos para que nós possamos construir um futuro melhor. Fica aqui minha boa noite, que todos possam ter uma boa noite também, que nós tenhamos todos bons sonhos, que nós possamos em desdobramento irmos para locais agradáveis de trabalho, de estudo, onde nós possamos ser úteis de uma forma positiva. Que assim seja.